Condé, na sua coluna na Folha de São Paulo, você fala de uma onda de antissemitismo e também lembra a Massada, a tragédia de Massada, que faz parte da história do povo judaico. Por que falar sobre isso, tocar nesse assunto agora? Bom, a questão de Massada é uma questão simbólica muito importante na história de Israel, da Israel antiga, que existe a Israel moderna e a Israel antiga. Porque foi uma última resistência que homens, mulheres e crianças ficaram aquartelados numa fortaleza que fica no alto de uma montanha, perto do Mar Morto, no meio do deserto da Judéia. E essa fortaleza acabou caindo na mão dos romanos. E antes que os romanos chegassem lá, porque eles estavam subindo, todos se mataram, cerca de 1000 pessoas. E essa é uma história muito conhecida. E os soldados de Israel, quando eles estão fazendo formação, eles vão a Massada. E essa frase, Massada nunca mais, é repetida pelos soldados. Então, quando eu falava na coluna da Folha disso hoje, é porque é para ajudar o leitor brasileiro a entender qual é a psicologia do soldado de Israel a essa altura. Toda a guerra que Israel enfrentou com os árabes, e antes foram países, agora é o grupo terrorista Hamas e Hezbollah, não são países propriamente, todas as guerras que Israel enfrentou, sempre esteve uma questão em jogo. Se perder, deixa de existir. E continua sendo a mesma coisa. O objetivo do Hamas é destruir Israel, não é jamais fazer 2 estados. Todo mundo que não é mentiroso sabe disso, certo? Então, isso faz com que, assim como fez em outros momentos, e agora de novo, que quando esse soldado vai para a guerra, ele vai totalmente para a guerra, porque ele sabe que se um país árabe perdesse a guerra no passado, ele não deixava de existir. Israel sempre teve sob a ameaça de parar de existir. Então, e o antissemitismo ao qual eu me referia, é porque primeiro eu estava falando na coluna de um certo setor da esquerda que é antissemita há muito tempo, no sentido de que os judeus são ricos, são opressores, certo? Que é um discurso clássico. Na realidade, isso aparece, por exemplo, da Rússia, na czarista, os chamados protocolos do Sábio de Sião, que o Hamas abraça. Segundo a tese, todos os problemas do mundo vêm dos judeus ricos. Agora, eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante na matéria, que é o seguinte. Existe um imbróglio que é o seguinte. Pedir o cessar-fogo agora, do ponto de vista de Israel, é dar vitória ao Hamas. Porque o que o Hamas fez, o objetivo do Hamas é que isso acontecesse. Massacre da população palestina, indo em busca deles. Esse é o objetivo do Hamas, certo? Só que Israel tem reféns lá dentro. E deixar o Hamas vitorioso é impensável para Israel. Então não dá para fazer cessar-fogo. É vitória do Hamas. Nos últimos dias, a gente viu movimentos radicais do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se manifestando em apoio ao Hamas, manifestando em apoio não só a atos completamente bárbaros, mas que foram cometidos em nome de uma visão de mundo fundamentalista. Então, eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que a gente está vendo aqui, na sua opinião, é parte de um conflito maior entre Ocidente e Oriente? E a segunda pergunta, como é que o Ocidente vai conseguir lidar com fundamentalismo islâmico? Olha, são perguntas muito delicadas. Eu vou falar algo aqui, tendo o cuidado de não criar uma histeria coletiva. Mas vocês sabem que há especialistas em questão bélica que temem que esse ataque do Hamas seja um novo Pearl Harbor. E que nós possamos estar na iminência de uma 3ª Guerra Mundial. Eu não tenho dúvida disso. Não é sensacionalismo, eu torço para... Você tem alguma dúvida disso? Sabe? Por quê? Porque se o Irã entra com força na jogada, sim, e China e Rússia se posicionam, e Estados Unidos de um outro, nós temos... eu não estou falando que vai acontecer, mas nós temos a receita, os ingredientes estão prontos. Isso, só falta tá certo? Tem até um livro que agora me fugiu o nome aqui, que fala justamente dessa questão do Ocidente com o Oriente. Porque o Oriente ainda é mais conservador em termos religiosos, de família, de princípios, de moralidade. O Ocidente é mais liberal. Então, o fundamentalismo do Oriente quer extirpar a cultura ocidental. Eles acham um absurdo. Porque ela é o câncer do mundo. Eles acham um absurdo. E o Ocidente vai se defender.
Então nós temos esse risco aí. Com relação ao Hamas, Mota, me chama a atenção, quando você falou, há grupos que agora estão querendo legitimar o Hamas. Sabe, o gênio da história não é aquele que decora datas e fatos. É aquele que consegue interpretar a história enquanto ela está em curso. Porque hoje é muito fácil ouvir aqui, por exemplo, e detonar com Adolf Hitler, detonar com o nazismo, porque está 70 e tantos anos atrás, é ponto pacífico. Mas, nos anos 40, eu tenho em casa alguns documentos históricos de pessoas que nos anos 40, 50 ainda defendiam o nazismo. Então, será que nós vamos esperar passar mais 70 anos para o pessoal reconhecer que o Hamas realmente é igual ao nazismo, só que uma proporção menor? Então, hoje, muita gente está defendendo o nazismo, o Hamas, no passado defendiam o nazismo. Então, repito, feliz é aquele que consegue perceber a história enquanto ela está em curso, e não apenas depois que ela virou livro na prateleira. Sabe? E hoje o que está faltando talvez nos estudos, no ensino para as crianças, não é apenas estudar história, é interpretar a história. Que eu possa reconhecer Hitler se ele estivesse aqui hoje, e não apenas a posteriori. Mas hoje tem as narrativas, né? E você vê, e tem parte da imprensa, porque é o seguinte, esses caras que fazem a narrativa, se você erra junto, beleza. Você pode até errar junto. A gente tá vendo isso aí, e é muito curioso. Os jornais, no começo dessa guerra, antes das imagens do povo, que estava lá filmando com o celular, antes da gente ver essa atrocidade, eles colocavam o Hamas como braço armado. Sempre colocaram. Combatente. Sempre colocar. Agora tá mudando. Por quê? Porque quando eles estavam juntos, a imprensa junta, errando, beleza. Lógico. Eles erram junto, não tem problema nenhum errar junto. Né? Se a gente aqui tem uma ideia, tá errado, mas nós estamos juntos no negócio. Agora eles estão percebendo, e pode ver, o editorial ele tá mudando. Tem muito jornalista que já tá mudando, já tá chamando de terrorista. Como se ele não tivesse visto o que o Talibã fez. É a mesma coisa. Precisou criança ser colocada em jaula. Cortar a cabeça de criança. Cortar a cabeça de criança para ele admitir. Isso é louco. Entendeu? É verdade, porque aí não. Demorou, entendeu? porque o que cria? Vai falar daqui a pouco. Ivan, pode adotar. Vamos falar, é desproporcional o que Israel tá fazendo. Daqui a pouco vem essa narrativa. Se essa entrevista fosse há 2 semanas atrás, falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui, a gente já teria recebido um processo. Por isso que a gente tem que sempre defender a liberdade da internet. Porque se não tivesse a internet, ia ser só narrativa que a gente... Um ia defender um, outro ia defender outro. É isso, Mota? Por isso que eu gosto do Mota. Eu queria fazer outra pergunta aqui pro Rodrigo, que é a seguinte, Rodrigo, eu sou curioso, gosto de ler, conheço um pouco de história, mas não conheço tanto quanto você. Agora, pelo que eu me lembro, quando começou a expansão árabe, quando se criaram os califados, os árabes ocuparam lá a Península Ibérica, os judeus gozavam de uma certa proteção dos árabes, né? Porque eles eram um dos povos do livro. Eu fui a Israel, alguns anos atrás, visitei a igreja do Santo Sepulcro, me contaram que, pela tradição lá, a chave da igreja fica com uma família muçulmana. Desde quando começou esse fanatismo muçulmano contra os judeus, se a tradição árabe começou com uma tradição de tolerância? Olha, excelente pergunta, Mota. Quando a gente pega lá atrás, eu acho que eu mencionei rapidamente aqui que quando Maomé começou as primeiras pregações dele em Meca, quem apoiou Maomé contra os inimigos de Maomé eram famílias de judeus. E realmente, o islamismo por muito tempo reconheceu Israel como sendo o povo do livro, porque eles eram monoteístas. E na Península Ibérica, quando eles se expandiram ali também, os cristãos foram assim também, os judeus foram assim também bem tratados pelos muçulmanos. Acontece o seguinte... Quando Maomé morreu, já tinha uma disruptura ali no islamismo entre os sunitas e os xiitas. Quem vai dar continuidade ao trabalho do profeta? Os parentes dele ou os homens de confiança dele? Então, o sonho frustrado de Maomé é que ele nunca conseguiu fazer o grande Estado Islâmico, porque sempre tinha divisões entre eles. Porém, a confusão, a meu ver, começa no século XII. Por que no século XII? Quando a igreja na Europa começa, junto com os feudos, a mandar cavaleiros templários para atacar Jerusalém,
Ali começaram alguns a verem os cristãos como infiéis. É a primeira vez que o nome infiel é atribuído a cristão e a partir do século XII, quando começam as cruzadas. Mas ainda não era uma coisa dinâmica. Quando eles estavam fora da Ásia, eles reconheciam bem os cristãos. Quando estavam em Jerusalém, eles viam os cristãos como inimigos porque eram os cavaleiros templários, os cruzados. Então, naquela briga toda ali, sempre ficava assim. Lá eles eram rivais, mas na Europa estavam tudo bem. Quando depois os árabes são expulsos da Península Ibérica, é justamente um período que vai surgir uma outra contraofensiva dos muçulmanos. Não através de um grupo árabe, mas através de um grupo turco, os otomanos. Em 1517, eles ocupam aquela região, entendem que os cristãos são inimigos, invadem ali, tomam Istambul, que na época era Constantinopla, acabam com a Idade Média, e desde 1517 até 1917, todo o Império Otomano sempre reconhecia os cristãos como inimigos, inimigos, inimigos. Com a queda do Império Otomano é que começam a surgir essas potências muçulmanas ali na região do Oriente Médio. O Líbano é criado depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial ali, né? O Império cai em 1920 e 21, se não me engano, com Ataturk. Aí começam esses... o otomano caiu na Primeira Guerra, né? Oi? Os otomanos caíram na Primeira Guerra. Mas ficaram o quê? 500 anos, né? Foi de 1500, foi de 1517 até 1917. Quanto tempo é isso aí? Muito. Então aí, nesse aspecto, esses líderes que surgem, cada um vendo ali, começaram a ver os cristãos ocidentais como inimigos, porque eles representavam os partidos colonialistas que queriam tirar proveito deles, e aí foi se intensificando essa perseguição aos cristãos em países que queriam adotar um sistema teocrático mais forte, como foi o caso dos ayatollahs lá no Irã, que antes recebiam bem os cristãos, depois pararam de receber, e hoje na Turquia há uma tolerância em termos. Sim. Porque dependendo da situação, você pode ser preso por ser um cristão que está, por exemplo, praticando a pregação. Então agora você vê, né? Israel a vida inteira, a história é só com guerra. É só um rei tentando proteger aquela terra, né? Desde Herodes, a gente vê Davi, Salomão. Agora pulando um pouco... Jerusalém foi tomada 50 vezes. 50 vezes? O muro já... 50 vezes. 12 vezes destruída e reconstruída. Perfeito. Mas pulando um pouco a história, quando a gente citou o Holocausto, quando os judeus saem da Segunda Guerra, a ONU determina que aquele local seria, né, para os judeus, né? Eles voltam. Quando tem 1947, aí vem sequências de guerras também, né? Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Essa Guerra do Yom Kippur, ela pode ser comparada como essa guerra que está sendo agora, porque eles estão citando muito a Guerra do Yom Kippur 50 anos depois. Você consegue fazer um paralelo? Parece que sim. Em primeiro lugar, porque... Só que no caso, os personagens eram outros. Certo. No caso do Yom Kippur, era a Síria, que queria aproveitar o momento em que Israel estava jejuando, porque no Yom Kippur, eu acho que... eu não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas... Depois do Shabat, ou antes até do Shabat, o dia mais sagrado que o Israel para mesmo é no Yom Kippur. Mais do que o Shabat. Sem dúvida. Ninguém atende telefone, nem nada. Na época não tinha celular. 25 horas de jejum, né? Ninguém tinha... 25 horas. Ninguém tinha celular na época, mas os meios de comunicação desligados era mais fácil. Então eles chegam justamente ali, nesse dia. Só que Israel dá... Isso foi em 73. Israel dá a ofensiva, foi Davi contra Golias de novo. E lembra que não é só o Yom Kippur. Você teve na Guerra dos 6 Dias também, quando houve toda uma ofensiva dos países árabes, da Liga Árabe, contra Israel. Porque, gente, estava todo mundo querendo destruir Israel. Lembrem que... 6 dias, né? Exatamente. Foi em 60, 6 dias. 67. Israel não tinha o poder militar de hoje. Foi uma vitória assim que ninguém esperava. Agora, o que acontece? Israel é a minoria ali, porque é o único país judeu do mundo. Você tem vários países muçulmanos, igual eu falei aqui. Mesmo que não sejam árabes, são muçulmanos. Israel é um país só. Certo. E eles querem varrer Israel dali. Eles não querem só criar um país para os palestinos. Na verdade, muito árabe não está nem aí para os palestinos. Eles querem destruir Israel. É isso que eu quero entrar. Você citou, Israel foi invadida 50 vezes, teve que se reerguer sozinha. E sempre ela contra... ela com ela mesma e tal. O que falta para o mundo? Tipo... essa que não existe a palavra, para ser o xodózinho do mundo. Sabe aquele nosso segundo país, o país do coração, de tanto que já tudo que passou. O que falta para o mundo entender o que Israel passa e começar a estender mais as mãos, já que eles estendem as mãos para a gente a qualquer momento que precisar? Olha, Brumadinho estavam aqui, né? Covid eu também. Eu ia dar um exemplo parecido com esse. Covid também. Falta ao mundo solidariedade, amor, filosofia da história, como eu falei. O pessoal estuda a história depois que vira livro.
É igual eu falei, hoje é fácil detonar com o nazismo. O negócio é se posicionar contra o nazismo enquanto o Hitler está vivo lá, dominando. Isso. Hoje é fácil criticar a suástica, né? Então, o pessoal tem que ter mais inteligência emocional, espiritual até, eu diria. E nesse aspecto, olha qual que é o problema de, às vezes, a gente usar a nossa raiva como vingança. Nessa questão de Israel se proteger, que chegou até ali, quem enfrentou... Lembra que eu falei da Guerra de 6 Dias e tudo? Quem enfrentou Israel foi o Hezbollah, que é um partido do Líbano. E o Hezbollah se concentra no sul do Líbano. Quando eu estive no Líbano, é interessante que lá nos mapas do Líbano, eles não chamam Israel de Israel. Ah, é? Israel, no mapa, se você for uma banca de jornal, eu fiz isso lá em Beirute, e comprar um mapa numa banca de jornal, vai mostrar assim, Palestina invadida. Ou Palestina ocupada. Não é o nome Israel. Então, muitos libaneses não querem a guerra, eles não querem. A maioria dos... Gente, o libanês, eu não estou aqui para falar politicamente correto, não. O Líbano tem uma comida maravilhosa, um povo maravilhoso. Eu fui ultra mega power bem tratado no Líbano. Eu fui muito bem tratado no Líbano. Um pessoal pacífico que está lá sofrendo ainda por causa da explosão daquele porto. Sim, sabe? Foi recente. O povo sofrendo, mas um povo alegre, pacífico, um país limpo, apesar de tanto problema. Eu amei o Líbano. E muitos não concordam com o que eles chamam o partido. O partido, nem fala o nome. Uhum. Mas do Hezbollah, né? Do Hezbollah. Para outros, o Hezbollah é o que os protege contra Israel. Porque existe um outro problema também, que é quando você fica... O Emílio falou das narrativas. Uma criança que nasce com uma narrativa... Lógico. Você tá entendendo? Judeu não presta. Muçulmano não presta. Branco não presta. Sim. E aí eu tenho preocupação com as narrativas de hoje, Emílio. Você entendeu? Que muitos adolescentes estão criando assim... Todo branco é um estuprador. Opressor. É um opressor, não sei o quê. A mesma coisa. Essas narrativas que constroem situações como essa. Então muitas crianças crescem falando assim... Israel é o eixo do mal. Eu vi numa cidade libanesa, dentro de uma mesquita, tipo um cofre que a gente coloca para colocar oferta na igreja. Sim. Né? Eles têm também um cofre. E no cofre tinha lá o símbolo de um míssil caindo em cima de Jerusalém. Então agora o Hezbollah oportunista, porque o problema não era com eles, já que a faixa de Gaza está mandando um míssil aqui, vamos jogar daqui também. E o mundo Israel. Não se preocupa, né? Você com entendeu? ninguém, né? A Síria não está mandando nada porque a Síria tá quebrada. Os refugiados sírios estão fugindo para o Líbano. Ou não ficar quieta. A Jordânia tem relações diplomáticas com Israel. Então é complicado isso. Então eu me preocupo muito com as narrativas, porque você faz uma mentalidade... Mas para isso a gente precisa da honestidade, né? Da honestidade intelectual. Exatamente isso. E esse é que é o problema. Se perdeu. Esse é que é o problema. E a ONU também? Então. É porque hoje a honestidade intelectual ela pode te cobrar hoje uma situação muito delicada. Ter a coragem de se posicionar pelo que é correto, sabe? Medo de cancelamento. Valor moral. De viver? Exatamente. Rodrigo, medo de cancelamento. Medo de cancelamento. A pessoa tem medo. Seria a vida. Sabe, tem uma autora americana que eu aprecio muito, chamada Ellen White. E ela fala o seguinte, o mundo precisa de homens. Aí, como ela falava no século XIX, hoje eu traduziria por pessoas, né? Pessoas de valor, que não temam ficar firmes pelo que é correto, ainda que caiam os céus. E isso que eu falo para vocês, olhando para você que está em casa, eu falo para mim mesmo. Que Deus me dê a coragem, vinda de Deus, para ser fiel àquilo que eu acredito, mesmo que eu correr risco de liberdade ou de vida. É isso aí.